Olá, seja você bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de estudos bíblicos. Vamos levar à frente, a nossa série de estudos. Caso você não tenha visto as primeiras partes, procure no YouTube por Lucília Saraiva e acompanhe. É importante que você fique por dentro de todos os detalhes para que possa compreender qual a função que tem o sábado dentro do plano da salvação. Então, antes de seguir com o estudo, peço a você que ore comigo. Oremos. Senhor meu Deus, nesse momento convido Teu Santo Espírito a se fazer presente aqui, onde vamos dar continuidade, vendo mais a respeito da função do sábado, dentro do plano da salvação. Que Teu Santo Espírito seja com essa pessoa que acompanha. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, na terceira parte, vimos ali a respeito do porquê Deus fazer o reconhecimento da sua obra criada, para evitar futuros problemas para o casal criado. E aqui vamos dar continuidade, vamos para mais uma questão. E ainda em relação ao sábado, estamos aqui com a primeira fase do nosso estudo. Na próxima parte vamos aí tentar finalizar. E vamos então à frente aqui, vamos levar à frente. Por que Deus não escolheu entre os 6 primeiros dias da primeira semana criada para fazer o reconhecimento da sua obra criada? Ou mesmo por que Deus não escolheu entre os 7 dias da segunda semana para fazer esse reconhecimento? Por quê? Veja bem, nós, por exemplo, quando vamos fazer algo o qual consideramos importante, nós escolhemos o dia o qual entendemos ser o melhor? Sim. Sim. Não somos nós os únicos conhecedores da razão pela qual escolhemos o tal dia? Sim. Nós estamos por dentro daquilo que vamos fazer, portanto, nós sabemos qual é o dia melhor para se fazer. Nós sabemos, o porquê de cada coisa, de cada detalhe. Dessa mesma forma foi com Deus, e o dia escolhido por Ele. Ele projetou, o universo, arquitetou tudo, portanto, só Ele sabia o porquê de cada coisa. Ele sabia o porquê de cada coisa. Vou aqui utilizar um exemplo, de uma criança no ventre da mãe. A criança foi gerada ali no ventre materno e sabemos que uma gravidez, ela dura ali 9 meses. O processo normal dura 9 meses. No primeiro mês a criança está ainda, como diz Davi, a substância ainda informe. Está ainda sem forma. E aqui vem a pergunta: tem como os pais dessa criança reconhecê-la em cartório e registrá-la, sendo que essa ainda não nasceu? Ali no primeiro mês, está ainda sem forma? Tem como ser reconhecida em cartório e registrada? Ou mesmo ali já finalizando a gestação ali, antes de se completar 9 meses, tem como os pais dessa criança reconhecê-la em cartório e registrá-la? Sabemos que não tem como, Reconhecimento, registro, só depois de nascida a criança. Concluída a gestação, nascida a criança viva. Aí sim, pai ou a mãe vão ali pegar toda a documentação, se dirigir ao cartório, escolher um dia para ir ao cartório e fazer esse reconhecimento. Nesse caso, não é necessário levar a criança, mas apenas a documentação de pai e mãe, para que seja feito ali todo um processo no cartório e o nome dessa criança seja incluído no histórico familiar do pai e da mãe. O dia do reconhecimento fica, então, como lembrança do fato ocorrido, em que o pai ou a mãe escolheu ali para se dirigir ao cartório e fazer esse reconhecimento. Esse dia fica como lembrança. Vamos trazer aqui para a obra da criação. Veja bem, assim como os pais da ilustração não tinham como registrar a criança, estando essa ali em formação, a substância ainda informe no primeiro mês, gestação ali ainda em andamento,
incompleta, né? Isso em nenhum dos primeiros meses, nem mesmo ali dias antes de se completar os 9 meses. Assim também não tinha como Deus reconhecer uma obra que estava em andamento, inacabada. Você reconheceria a sua obra aí que está sendo feita, né? Está inacabada, em andamento. Você reconheceria? Acredito eu que não, né? Pode ser que alguém se arrisque a fazer, mas vai ter problemas. E em relação a Deus, o homem ainda não havia sido criado. Por que um pai e uma mãe reconhecem ali um filho, né? Por causa do filho. O reconhecimento é feito por causa do filho. Em relação a Deus, o casal não tinha sido criado ainda, né? Foram criados no 6º dia. E o homem ainda não havia sido criado. O reconhecimento feito foi por causa do homem, né? Por causa do casal criado, a imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E diferente da criança, né? Aí mencionada no nosso exemplo, que não precisa ser levado ao cartório, o homem, né, a mulher, eles foram feitos adultos. Precisava estarem presentes para receber de Deus as instruções, para que tivesse conhecimento de Deus como ser originador, criador. Então, a legalização ali, né, o reconhecimento foi visando o bem do homem criado. E quanto a fazer o reconhecimento na 2ª semana do mundo criado, Deus, como conhecedor do futuro, sabia que não seria bom. E mais, os acontecimentos ocorridos após a 1ª semana do mundo estão em oculto. A Bíblia não revela em que dia e qual semana, depois de criados, o casal veio a pecar. A Bíblia não revela. Tudo que sabemos é que esses pecaram antes de gerarem os filhos. Tudo que sabemos é que o reconhecimento feito por Deus ocorreu antes da manifestação do ladrão. João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Né? Nós sabemos a quem a Bíblia está se referindo como ladrão, né? O anjo ali rebelde, o qual Ezequiel 28, né, revela que ele estava no Éden. Mas será que a que momento, né, Ezequiel está se referindo, né, a presença dele no Éden? Será que foi no momento do reconhecimento da criação? Não sabemos, né? Mas aqui Ezequiel 28, versículo 13 e 14, no versículo 13 diz: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí vem o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, fala a respeito de todas as pedras ali que estavam nas vestimentas dele. E no verso 14 diz: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então aí diz que ele estava no Éden. E aí volto com a pergunta: no momento do reconhecimento, não sabemos. E aqui no livro de Gênesis, né, nessa passagem de Gênesis 3, dá a entender que ele assistiu, né, o momento em que Deus disse, né, para Adão e Eva, né, não comer da árvore que estava em meio ao jardim. Veja aqui, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Fez ali um jogo, né? Perguntou, né, a Eva
E a passagem então dá a entender de que ele viu o momento em que Deus falou, né, ao casal para não comerem da árvore que estava em meio ao jardim. Então o reconhecimento foi feito, né, antes da manifestação do ladrão. Quando ele vê, né, quando ele se manifestou ali para enganar Eva, Adão já estava por dentro, né, de tudo ali, de tudo, né, que Deus fez. Então, os seres irracionais e outras coisas mais foram feitas em 5 dias. O casal, no 6º dia, né, o casal foi criado no 6º dia, e o reconhecimento de toda a criação foi feito no 7º dia da primeira semana do mundo, né? No 7º dia da primeira semana do mundo. Então, no primeiro 7º dia da primeira semana do mundo, Deus perante os céus, os anjos e etc., apresentou ao casal criado o relato de tudo o que foi feito. Desde o primeiro dia ali criado, né? Desde o primeiro dia criado. O casal foi criado no 6º dia e não viu ali Deus ali fazendo as primeiras coisas. E Deus então apresentou tudo, né, para que o casal se conscientizasse da sua condição, da sua origem, da sua total dependência, né, de Deus, imortalidade condicional. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então, no primeiro 7º dia da primeira semana do mundo, fatos importantes aconteceram, onde Deus foi o centro de tudo. Deus ali foi o centro de tudo. E o sábado ficou como memorial da criação. Memorial da criação. O que é um memorial? Tem várias definições. Temos o memorial como monumento comemorativo, estrutura que homenageia pessoas ou eventos que marcaram a história de um lugar. Então, ali, o que ocorreu no primeiro 7º dia da primeira semana do mundo foram fatos importantes, que não podem ser esquecidos. Deus deixou aí o sábado como lembrança, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Com certeza houve toda uma comemoração nesse dia, né? Da parte de Deus. Ainda se está falando a respeito do memorial, é um documento onde se anota o que se quer recordar. Onde foi Deus que anotou, né? Para que nós venhamos a recordar. Embora sejam resumos aí dentro da Bíblia, mas se nós mergulharmos na palavra, vamos ver que muita coisa boa aconteceu, né, no primeiro 7º dia da primeira semana do mundo. Fala-se também do memorial como um projeto arquitetônico. E aqui diz que o memorial tem por objetivo documentar fatos para que esses sejam lembrados ao longo do tempo. Memórias passadas, né? Fatos que não podem ser esquecidos. É desejo de Deus que nós venhamos aí a estar por dentro do que ocorreu na primeira semana, nos primeiros 7º dia da primeira semana do mundo. O primeiro sábado ficou como memorial. E, como já disse, né, fatos importantes aconteceram nesse dia. Então, vamos aqui finalizar com a parte do nosso estudo. Na próxima parte, vamos então fechar com a primeira fase do nosso estudo. Vamos ver na próxima parte um pouquinho mais a respeito desse memorial. E espero que você esteja compreendendo qual é a função do sábado dentro do plano da salvação. O porquê de Deus escolheu o 7º dia, né, o primeiro 7º dia da primeira semana do mundo, para fazer o reconhecimento da sua obra criada. Então, vamos orar, né, para finalizarmos então com o nosso estudo. Obrigada a Deus por mais um estudo realizado. Obrigada por essa pessoa que acompanhou, que continua acompanhando. Em nome de Cristo Jesus, te agradeço. Amém. Aguarde então na próxima parte do nosso estudo, a respeito do mandamento esquecido.
E procura uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo de sua casa. Até lá então.